No programa de hoje você vai saber que aquele aumento na mensalidade do plano de saúde de quem completa 60 anos de idade pode ser ilegal. Vai saber também como atuam os agentes judiciários. E ainda, legalizar uma arma de fogo não é fácil e portá-la sem o devido registro é crime. Não sai daí, o TJTV está só começando. Ao completar 60 anos de idade, muita gente leva um susto com os aumentos abusivos na mensalidade do plano de saúde. Mas os usuários devem ficar atentos aos reajustes ilegais. Sueli de Souza é cliente do mesmo plano de saúde desde 2001. Mas há 3 anos, quando completou 60 anos de idade, foi surpreendida com um aumento exorbitante na mensalidade. Qual foi a sua reação logo de início? De imediato ligar para Maceió, que é onde está a central de atendimento, para perguntar por que aquele aumento exorbitante, e eles me explicaram que era mudança de faixa etária depois dos 60, porque não iria mais ter nenhum aumento. Ela conta que atualmente a mensalidade do plano de saúde compromete 60% do seu salário. E se vier qualquer novo aumento, ela acredita que não terá como continuar pagando. Dona Sueli se sente refém da situação. A gente fica sem opção, né? Ou concorda ou cancela o plano, né? Porque ninguém toma nenhuma atitude em relação a isso. Mas a Resolução Normativa 63 da Agência Nacional de Saúde define os limites a serem observados para a adoção de variação de preço por faixa etária nos planos de saúde. A resolução apresenta 10 faixas etárias para reajuste. De 0 a 18 anos, de 19 a 23 anos, de 24 a 28 anos, de 29 a 33 anos, de 34 a 38 anos, de 39 a 43 anos, de 44 a 48 anos, de 49 a 53 anos, de 54 a 58 anos e de 59 anos ou mais. Os percentuais de variação em cada mudança de faixa poderão ser fixados pela operadora, mas alguns detalhes devem ser observados. Primeiro, o valor da última faixa etária, 59 anos ou mais, não poderá ser superior a 6 vezes o valor da primeira, de até 18 anos. Segundo, a variação acumulada entre a 7ª faixa, de 44 a 48 anos, e a 10ª, de 59 anos ou mais, não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira faixa, de 10 a 18 anos, e a 7ª, de 44 a 48 anos. Para o juiz Marcelo Pinto Varela, da 10ª Vara Civil de Natal, o aumento abusivo para a faixa etária acima de 60 anos é ilegal e fere o Estatuto do Idoso. A Constituição estabelece o princípio da proteção integral ao idoso. Então, o idoso tem que ser protegido por lei e impedido de práticas abusivas. Impedidos são as práticas abusivas em relação ao idoso. Um dos impedimentos de práticas abusivas é justamente de reajuste do plano de saúde. De acordo com o magistrado, já existe decisão do Superior Tribunal de Justiça que impede o reajuste do plano de saúde para idosos. O idoso que se sentir lesado pode recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor. Ele pode ir ao PROCON, ao Ministério Público ou direto ao Judiciário. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação quando houver um interesse coletivo. Pode ser nos juizados especiais ou nas varas cíveis. Nas varas cíveis precisa de advogado. Veja a seguir quem são os cidadãos que atuam na proteção dos direitos da criança e do adolescente na comunidade. De 23 a 26 de abril, a Unidade Móvel da Justiça Itinerante presta atendimento no bairro da Redinha, na Escola Estadual Dulce Vanderlei, que fica na rua Cícera Bush. A juíza da Vara da Infância e Juventude de Parnamirim, na Grande Natal, nomeou mais de 20 novos agentes judiciários de proteção. Como esses agentes atuam na comunidade, é o que você vai ver agora. A primeira parada dos agentes de proteção de Parnamirim foi neste bar, que também é ponto de prostituição. A equipe verificou se havia presença de adolescentes trabalhando ou se prostituindo. Mas, ao contrário de outras fiscalizações, desta vez nenhum flagrante foi feito. Quando nós chegamos ao local, que abordamos o proprietário, foi providenciado a revista dos quartos, dos locais que estavam abertos, e pedimos para abrir também os que estavam fechados. E não encontramos nenhuma situação assim, nenhum adolescente em situação de risco.
O proprietário do bar prefere chamar o local de casa de drinks. Ele não gravou entrevista, mas afirma que sempre checa a documentação dos homens que frequentam o lugar. Segundo os agentes, quando há flagrantes, sempre ocorrem situações difíceis em locais como esse ou em outras abordagens. Nós abordamos um grupo de jovens que estavam consumindo bebida alcoólica e no momento que o agente se dirigiu a uma suposta adolescente, para solicitar a documentação, o namorado dela agrediu, chegou empurrando e dizendo que estava com ele, mesmo o nosso agente estando identificado e ao lado de 2 policiais. Aí a Polícia Militar teve que contê-lo. O trabalho de fiscalização estava sendo realizado com dificuldade, já que o efetivo contava com apenas 6 pessoas. Mas a Vara da Infância e Juventude buscou resolver essa situação através da Portaria 003, de março deste ano, que nomeou mais 23 agentes de proteção para atuarem na comarca. Nós fazemos o trabalho de fiscalização nos shows, nos eventos, para fazer cumprir aquela determinação que foi dada da juíza, que ela expede, normalmente a casa de show ela pede, informa o juiz que ali vai ter a presença do adolescente, ela informa os horários e tudo, e é expedido um alvará pela juíza. E nesse alvará está descrito a idade que a criança o adolescente pode entrar e permanecer na festa, e aí a gente faz cumprir aquela determinação que ela deu. O trabalho é de orientação e não de repressão. O objetivo é fiscalizar qualquer ação, omissão ou abusos cometidos pelos pais ou responsáveis contra crianças e adolescentes, e ainda verificar a prática de atos infracionais e comunicar ao Ministério Público ou à Polícia Local. Eles têm uma função muito importante e muito abrangente. Atuam com a Vara da Infância, aqui junto com a gente, para fazer com que a criança e o adolescente eles sejam protegidos e as normas do Estatuto sejam obedecidas em sua integralidade. O trabalho dos agentes é voluntário. Todos são servidores públicos em outras funções e realizam a fiscalização em regime de escala, principalmente durante eventos. Para a juíza, a portaria também tem o objetivo de prevenção, já que vários eventos festivos estão programados para os próximos dias na comarca. Qualquer pessoa do povo que tenha notícia de uma irregularidade praticada contra a criança ou adolescente ou por uma criança ou adolescente pode sim acionar tanto o Conselho Tutelar, como a Justiça, como o Ministério Público e também o nosso quadro de agentes de proteção. Sem estresses e nem alvoroços. Por mais esquisito que seja o juridiquês, o direitinho desvenda o significado pra gente. Gente boa, alguém aí sabe me dizer o que é uma relação avoenga? O pessoal na rua tentou explicar. Vamos ver no que deu? A Justiça pediu exame de DNA com o objetivo de investigar a relação avoenga. Onde surgiu essa ideia? Seria uma relação não estável? Não estou lembrado agora não. Assim, que por uma doença? Uma relação entre 2 homens, 2 mulheres, é isso? Deve ser as pessoas que não são casados. Não é pegadinha não, isso? Pessoal, a juíza Fátima Soares, da primeira vara de família do Fórum da Zona Sul do Natal, me explicou que a relação avoenga é a relação entre neto e avô, que se busca estabelecer através de uma ação judicial, a fim de se obter o reconhecimento da paternidade. Por exemplo, Miguelzinho quer provar que é filho de São Manuel, mas para isso, prova antes que é neto de seu Gonçalo, pai de São Manuel. Provando que é neto de seu Gonçalo, fica fácil admitir que ele é mesmo filho de São Manuel. Deu para entender, gente? Então até o próximo juridiquês. Tchau! No próximo bloco, ter uma arma de fogo não é legal. Veja os casos em que a lei autoriza a compra e a posse de uma delas. A campanha nacional do desarmamento, promovida pelo governo federal, tem o objetivo de retirar de circulação o maior número possível de armas de fogo, ou ainda registrar as que estão em poder da população civil de maneira irregular. Não é permitido ao cidadão comum portar uma arma de fogo, salvo nos casos previstos em lei.
A Polícia Federal, através do Sistema Nacional de Armas, o SINARME, é o órgão responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população em todo o território nacional. E de acordo com Darlan Ascendino, delegado da Polícia Federal, o Exército Brasileiro é o responsável pelas armas dos caçadores, colecionadores, militares e praticantes de tiro desportivo. Ele explica que a Polícia Federal cuida das armas de defesa pessoal e porte funcional. De acordo com o delegado, o cidadão que pretende possuir uma arma de fogo tem que atender a vários requisitos legais. A demonstração da idoneidade do cidadão que pretende ter esse porte, através principalmente das certidões negativas, do fato de não estar respondendo a inquérito policial, não estar respondendo a ação penal, não ser alvo de investigação criminal e também dele demonstrar a sua efetiva necessidade. Um dos critérios avaliados para autorizar o pedido de compra, registro e porte de uma arma de fogo é a efetiva necessidade. O delegado descarta a justificativa da violência urbana como um argumento válido para obter o porte. Se você se enquadrou em situações comuns, isso não é motivo. Agora, se você participou de algum evento, por exemplo, um acidente de trânsito, você, vamos tentar elaborar um caso específico, né? Você sofreu um acidente de trânsito, esse acidente de trânsito, o cidadão do outro lado perdeu a cabeça, lhe ameaçou, e essa ameaça foi efetiva, né? Porque as pessoas em situações de estresse é comum que promovam impropérios impensadamente e que nem por isso venham colocar a cabo aquelas suas ameaças. Mas se após essas ameaças ele já deu a entender que colocar a cabo essas ameaças contra a sua vida, contra a sua integridade física, isso é analisado e sim é deferido esse porte de arma de fogo. O processo para requerer o porte de uma arma pode demorar mais de 30 dias, dependendo das diligências que precisam ser feitas. Já a solicitação do registro apenas pode sair mais rápido. Depois de ser comprovada a efetiva necessidade, a pessoa que deseja obter o registro de uma arma ou o porte dela deve passar por alguns testes. O cidadão procura, ele é encaminhado, na verdade, aos psicólogos credenciados pela Polícia Federal. O psicólogo, dando seu aval, dando seu laudo acerca da capacidade psicológica ao manuseio da arma de fogo, então vem a próxima etapa, que é o cidadão ser submetido ao exame de aptidão ao manuseio de arma de fogo. Para obter a autorização de compra de uma arma de fogo é necessário ter idade mínima de 25 anos, exceto para cargos públicos específicos, declaração escrita de efetiva necessidade, certidões negativas de antecedentes criminais, declaração escrita de não estar respondendo a inquérito ou processo criminal, comprovante de residência, comprovante de ocupação lícita, que pode ser a carteira de trabalho ou contra-cheque, documentos de identificação, como identidade e CPF, laudo de capacidade técnica, laudo de aptidão psicológica e uma foto 3x4. Toda essa documentação deve ser entregue na sede da Polícia Federal, juntamente com o formulário SINARME disponível no site da Polícia Federal. Agora, para registrar uma arma é necessário a autorização para a compra da arma e a nota fiscal da arma. O registro dá direito ao proprietário da arma de mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou local de trabalho. Para se obter o porte, que é a autorização para o cidadão trazer consigo uma arma de fogo, são exigidos os mesmos requisitos e documentos da autorização da compra, o certificado de registro da arma de fogo e, caso o pedido seja aprovado, o cidadão deve pagar uma taxa de R$1.000. Entretanto, até as pessoas que têm o porte possuem algumas restrições. Por exemplo, o cidadão que tem o porte federal de arma de fogo, ele não pode ir a locais públicos com alta incidência de pessoas. Por exemplo, a lei veda que você vá a um estádio de futebol com porte federal para fins de defesa pessoal, veda que você vá, por exemplo, a um shopping, veda que você vá a locais públicos de uma forma geral, onde tem alta aglomeração de pessoas. O delegado-geral de Polícia Civil, Fábio Rogério da Silva, diz que a campanha nacional contra o desarmamento continua, mesmo que em menor escala, e defende que a população armada gera aumento nos índices de violência. O cidadão, acho que a questão da segurança, da violência urbana, mas o cidadão, ele com a arma, né, todos os cidadãos com arma, fica muito perigoso,
principalmente nas questões do trânsito, na briga de trânsito, na batida. O cidadão armado, talvez ele não se controle diante do calor da emoção e venha a efetuar um disparo e matar também outro cidadão. De acordo com o juiz Fábio Ataíde, é comum no dia a dia das varas criminais as pessoas utilizarem justificativas para o fato de estarem portando uma arma de fogo sem autorização legal. Mas o juiz alerta que não há desculpas. O porte ilegal de arma é crime e o cidadão que o comete está sujeito a penalidades. A penalidade para o crime de porte ilegal de arma é uma penalidade que vai de 2 a 4 anos de reclusão. Então, é uma prisão, né, que pode ensejar uma prisão ou, dependendo da situação, uma aplicação de uma medida alternativa à prisão. Mas, de qualquer forma, se trata de um crime considerado de médio potencial ofensivo na legislação. Nem tudo na vida acontece conforme a nossa vontade, muito menos conforme o que temos direito. Por isso, muitas vezes precisamos recorrer ao judiciário para fazer valer o que está escrito na lei. Veja o que aconteceu com a nossa personagem no quadro Justiça Seja Feita. Dona Marta foi casada durante 40 anos, mas quando seu marido morreu, eles já estavam separados, mas nunca oficializaram a separação. Ela conta que mesmo não estando mais juntos, sempre recebeu visitas e ajuda financeira dele. Ele me ajudava e tudo. Sempre ele ia lá em todos me visitar e ajudava, dava ajuda. Uma ajuda financeira. Essa ajuda era muito válida, né? Depois que ele se foi, eu fiquei sem, porque meu salário mesmo não dá. Com a morte do ex-marido, a vida de Dona Marta ficou bem mais complicada. Ela procurou um Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte para requerer uma pensão, mas o seu pedido foi negado. Disseram lá que eu não tinha direito e eu disse, por quê? Não, você já é separada, não tem, até a procuradora de lá foi que negou. Dona Marta procurou um advogado e decidiu entrar na justiça. O processo tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública em Natal e a sentença foi favorável. Agora eu acredito que vai ser maravilhoso, né? Vai melhorar muito a situação, que já é uma ajuda grande. Dona Marta está esperando que os prazos sejam cumpridos para começar a receber a pensão. No meu caso, a justiça foi feita, né? E também eu pedia muito a Deus, se fosse para o meu bem, que fosse feita a justiça. Pronto. E eu estou um grande resultado. A justiça foi feita. Mais notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, basta enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui. Tenha uma boa semana e até o próximo programa.